Estamos de volta! E como a gente tem falado a semana toda e todos os dias sobre alguns fatos que ocorrem e que nos deixam muito tristes. Nos deixam tristes como seres humanos, nos deixam tristes como pessoas que sabem que existe outra forma dos problemas serem resolvidos e nos deixam muito tristes principalmente em saber que nós somos, de repente, comandados por pessoas tão insensíveis e por atitudes tão animalescas e atitudes assim que nem animalescas podem ser citadas, porque os animais, na verdade, quando agridem, é normalmente porque estão com fome para se defenderem de outra agressão, que não é o caso desse ocorrido, embora ali houveram agressões talvez mútuas. Mas, na verdade, o que houve foi uma falta de bom senso, independente de ser legal ou não ser legal. Houve falta de bom senso. E hoje nós vamos aqui conversar um pouquinho com o deputado Péricles, justamente para entendermos o porquê das coisas terem chegado a esse caos, a essa barbárie, porque foi uma barbárie o fato ocorrido na Assembleia, onde na votação dos deputados, policiais e professores se encontraram e aquilo virou uma praça de guerra. Meu querido Péricles, tudo bem? Prazer estar conversando com você mais uma vez. Prazer é meu. Você sabe que eu gosto muito quando você vem, até porque, para a gente poder esclarecer uns fatos que nós não entendemos direito. E eu tenho uma alegria em conversar com você, não me canso de dizer isso para meus amigos, eu gosto muito da entrevista que você faz, é uma entrevista aberta, é muito interessante conversar, para mim é sempre uma alegria, Léo, estar aqui mais uma vez. Obrigado, que é mútuo. Interessante que você falou uma palavra que eu acho que é a palavra-chave, faltou bom senso. Né? Que parece uma coisa tão simples, mas é a palavra-chave. Eu tento trabalhar com a cultura da paz, da negociação permanente, até chegar construindo consensos progressivos. E o que impede o consenso é a falta de bom senso. É verdade. E eu ia falar mais ou menos o que você falou que hoje não pude, Léo, porque eu estou com um problema de ansiedade. E às vezes quando eu fico tenso, choque de adrenalina, meu coração vai a 150. Eu falei com o Zé hoje pela manhã, você tem que se cuidar, porque é a segunda vez nesses fatos aqui na CPG. Não é a segunda, eu tive dia 2 de setembro, durante a campanha, depois eu tive mais uns 4 vezes. E no meu coração, os médicos não têm nada, é uma coisa mais de ansiedade, tem que trabalhar, sabe? É coisa inconsciente que acontece. Então, quando eu tenho muito estresse, muita tensão, eu começo a falar e tenho que interromper. Mas a gente está resolvendo assim, de uma forma não assim, heterodoxa, aí estou fazendo bastante tratamento, aí estou melhorando gradativamente. Mas pouco tem que se cuidar também, né? Mas veja bem, eu ia falar exatamente isto. Não precisava, em primeiro lugar, o governo e a Assembleia agir da forma que agiram, inclusive o Poder Judiciário. Porque estava havendo um processo de negociação entre a liderança do governo com o Fórum dos Servidores. E essa discussão tinha avançado bastante. Então, algumas emendas que o Fórum apresentou, por exemplo, referente à gestão do Paraná Previdência, porque é um fundo que pertence ao servidor, nada mais justo que haja pelo menos paridade. Sim. Então, essa emenda foi aceita. O que o Fórum estava cobrando? Estava cobrando uma outra emenda que o presidente votasse só em caso de empate, que fosse eleito não pelo governador, pelos seus pares. E estava discutindo a questão do fundo previdenciário, que é uma coisa grave. Mas estava havendo um processo de discussão. O que o Fórum pediu? Mais 60 dias para discutir amplamente na sua base o que o governo fez o regime de urgência. Não conseguiu fazer a leitura crítica do erro que aconteceu ano passado e preferiu atropelar as coisas e utilizando a força bruta, mas de uma forma assim... horrível. Que é uma coisa desproporcional. Desumano aquilo. Ontem o discurso de um deputado que foi presidente da Câmara de Cascavel, 2 anos vereador, se elegeu. Quando eu ouvi ele falar ontem, eu entendi por quê. É o Márcio Pacheco, ele é policial federal. E ele mesmo fez um discurso emocionante lá, dizendo, veja bem, nós tínhamos mais de 2.500 policiais militares, além dos policiais civis, P2. A tropa de choque, todos os batalhões da Polícia Militar. Nós tínhamos um helicóptero jogando bomba de efeito moral e gás lacrimogêneo. Voava abaixo, o vento fazia sair as barracas. Nós tivemos cães que morderam Rasca na minha frente, o deputado Rasca. Morderam um cinegrafista da Bandeirantes também. Que fez uma pequena cirurgia na perna. Foi mais de 2h30 de bombas, enquanto a Assembleia funcionando, nós pedindo para que a Assembleia parasse, suspendesse. Não teve, foi outro ato terrível isso, né? É descomunal a coisa, sabe? Jato d'água. Eu vi uma policial jovem, porque os policiais estavam na Assembleia. Ela foi para o enfrentamento e recebeu o próprio gás da polícia
ela vomitando, tendo convulsão na minha frente, tem policiamento da Assembleia, uma jovem policial, que também estão vítimas. A policial estava, na verdade, eles não têm culpa, na verdade, não é? E toda a questão do preparo. Então, isso foi uma coisa muito dura. Eu vivi o regime militar, eu me lembrei da Assembleia Metropolitana em 76, que eu participei, que foi meu batismo político, digamos assim, na Federal do Paraná, no auditório da reitoria, cercado por tropa de choque da Polícia Militar, e o helicóptero sobrevoando o secretário de Segurança, eu me lembrei, mas não tinha tanta polícia que nem ontem. E não tinha tanta eu acho que no também. Paraná, nos piores momentos do regime militar, nunca teve um ato como esse, com tanta bomba, um aparato, uma coisa cinematográfica, espetacular e agressiva e cruel. Então realmente é uma marca muito... E coisa programada para acontecer, agora, não foi? Isso aí é o segundo ponto que eu ia falar. O governo não agiu de forma precipitada. Ele agiu fazendo uma análise racional e fria de custo-benefício. Quer dizer, ele sabia que ia acontecer aquilo. E estava preparado para aquilo. Tanto que o governador parece que não se envergonhou. Ele está em todos os jornais dizendo que foram os black blocs que atacaram. Por isso não tem cabimento. Porque já na madrugada, na noite anterior, a polícia tinha tirado o caminhão de som da Praça Nacional da Salete, já teve problemas sérios de madrugada. Nós começamos uma negociação, os deputados, com a Polícia Militar, com o governo, para que o caminhão pudesse avançar um pouco no dia antes de ontem. O que aconteceu era para o Nereu Moura ficar com a chave do caminhão, o coronel da polícia pegou escondido a chave e ficou com a chave. Começou Daí ontem, de repente, sai o carro de som que estava parado lá, a Polícia Militar tocando o carro de som no final. Então são coisas assim brutais. Mas por que aconteceu tudo isso? Aí eu queria chegar para a linha que é a essência da questão. O governador sabe que, infelizmente, existe uma parcela da população paranaense que apoia esse tipo de atitude. Será? Porque a sociedade brasileira está vendo um retrocesso autoritário e conservador. Eu vou dar alguns exemplos para você. No Congresso Nacional, que é mais conservador que antes, hoje é um avanço da bancada armamentista, que é mudar o estatuto do desarmamento, do armamento, quer mudar, para ficar mais fácil comprar arma, ficar mais fácil carregar arma, e assim por diante. E é uma bancada que tem apoio financeiro das indústrias de armamento no Brasil. O setor mais conservador dos costumes está se aliando com essa bancada. Setores mais conservadores, contra casamento gay, em defesa contra as minorias, ao nível dos costumes também está tendo um avanço muito consistente. Ao nível político, o distritão é um atentado contra a democracia, porque o distritão acaba com o partido. Se for aprovado o distritão, só vai se eleger os velhos coronéis, pessoa muito rica, que tem dinheiro para fazer muito voto. Ou pessoas que brilham muito nas comunicações, grandes radialistas, homens de televisão, que vão conseguir se eleger. Porque não tem mais o partido, o voto proporcional, em que o eleitor, por exemplo, um eleitorado de esquerda tem um pouquinho em Ponta Grossa, um pouquinho em Piraí, soma tudo, dá 1 ou 2 deputados. Vai acabar com isso. São só os deputados individualmente mais votados. Pouquíssimos países do mundo têm isso. Só países muito atrasados. Porque ataca de morte a instituição partidária democrática. Esse é um outro exemplo do retrocesso que está acontecendo. Então são muitas coisas que estão acontecendo no Brasil. E a própria mídia, a mídia que domina, o monopólio da mídia, ela trabalha primeiro a despolitização da política, a criminalização da política, e a ideia é que só a repressão resolve os problemas do Brasil. Só a força policial resolve o problema da criminalidade. A pessoa, para se sentir falsamente segura, tem a ideia de segurança, tem que ter muita polícia na rua com arma pesada. Veja, eu criei uma guarda municipal que tinha outro sentido. Hoje a guarda municipal anda com arma pesada em Ponta Grossa. E as pessoas apoiam. Porque foi sendo construindo uma visão de mundo que a única solução para o Brasil ou surge um paladino da justiça e coloca todas as pessoas corruptas na cadeia. Vai faltar cadeia. Vai faltar cadeia. Vai invadir a favela, vai acabar com... E é só violência, violência, violência e repressão. Eu falei ontem para o missionário que é o líder da Igreja Mundial, quando ele defendeu a atitude do que estava acontecendo, em nome da ordem. Eu disse, missionário, eu vivi um momento duro na sua igreja, Ponta Grossa, Igreja Mundial, quando eu vi a polícia militar entrar dentro da Igreja Mundial, um culto no antigo Ciminajá, prender um pastor, tirar o som na marra, mais de 22 policiais armados, e quando eu entrei lá para tentar apaziguar, entra a tropa de choque da Polícia Militar.
com aquela roupa especial, com arma pesada dentro de um culto da Igreja Mundial. Falei para ele isso. Não pude terminar meu discurso depois, porque tive um problema não consigo falar muito tempo, assim, não me distraio, tenho que parar. Mas aí eu lembro, continuo meu discurso, eu comecei a dizer, há uma preparação psicológica para aceitar a violência, como se a violência resolvesse os problemas, tanto ao nível da criminalidade, quando nós temos que trabalhar na prevenção da violência, no estudo do crime, a repressão é necessária, pontualmente, mas ontem não precisava. Bastava uma negociação maior com o movimento e tudo se resolveu. E aí uma coisa descomunal, mais de 2.500 policiais, bastava ter feito um acordo com a PP que 400 pessoas pudessem entrar na Assembleia, porque, claro, afinal de contas, o parlamento tem o direito de votar como quer, mesmo que seja contra esse projeto. Sim. Os deputados foram eleitos têm o direito de votar como eles queiram. Pode criticar, não elegê-los de novo, mas tem o direito de desistir. Mas não precisava acontecer o que aconteceu. Mas Péricles, assim, veja bem, eu acho que tudo existem dois pesos, duas medidas. Mas nesse caso, eu acho que esse tiro, não já, mas mais tarde vai sair contra ele mesmo. Porque eu acredito exatamente. Que, assim, politicamente, ele mesmo e os seus acabaram se colocando numa situação bem desconfortável, que isso refletirá com certeza na próxima eleição. Isso é uma marca, porque já o Álvaro Dias, o que ele pagou... Até hoje o Álvaro tem essa marca, não é? Processo do dia 31 de agosto, eu acho que isso o Beto, e veja bem a tradição do Beto, o pai do Beto Richa, foi um homem, um democrata. Eu votei no José Richa, o senador Londrina, contra o regime militar. Quer dizer, eu fui deputado com o Beto durante 6 anos. Ele fez uma assessoria muito boa, um deputado que foi projetado com uma assessoria muito boa. Ele fez a lei da anistia no Paraná. Quer dizer, coisa que fez uma ascensão. Então não precisava ferir a sua história agora, dessa maneira. Nesse contexto agora, já que isso não tem mais volta, né? Já foi aprovado, não é? Ou haverá volta? Você acha que há volta? Eu acho muito difícil, a não ser que, aí esse é outro detalhe. O próprio governador fez uma consulta no Ministério da Previdência, porque uma legislação previdenciária nacional, a lei federal, que exige que os fundos estaduais, dos Estados Federados, eles façam uma consulta ao Ministério da Previdência antes de fazer uma mudança nos fundos estaduais. O governo do Estado fez a consulta e não esperou o resultado. Inclusive, mas ontem saiu na Gazeta besteira. do Povo uma entrevista com o Ministério da Previdência dizendo que marcou reunião e o governador não esteve na reunião e não mandou os documentos. Se precipitou. Era mais um motivo para o governo esperar e dialogar mais tempo com o fórum, com os sindicatos das universidades, até construir um consenso progressivo, usando o bom senso, que é a chave de tudo. Aliás, essa é a palavra-chave da cultura da paz. Que nós temos trabalhado bastante também. A negociação. Mas, Péricles, então, assim, poderá, porque há uma probabilidade bem mínima, né, de acontecer essa não aprovação. Que existe uma probabilidade. Mas caso isso não ocorra, o que acontece agora? Muda o quê? O que vai ser agora? Houve essa retirada de um dinheiro que vai para onde e para quê? E como é que fica aquele rombo, um rombo, entre aspas? Veja, o governo está por de caixa e justifica pela crise nacional uma série de coisas. Mas os projetos que o governador aprovou até agora, tirando esse de ontem, vamos falar dos outros, aumenta o IPVA em 40%. Você pagou no passado 2,5%, agora pagou 3,5%, 40% de aumento. Aumenta a líquido do semestre para mais de 90 mil produtos, inclusive da gasolina, que já tinha sofrido aumento com o Requião. Adiantamento de receita. Somando todos aposentados pagando a aposentadoria que não pagavam o Paraná, foi aprovada a lei. Então, somando tudo isso, Léo, eu fiz um cálculo, esse foi o meu discurso na Assembleia, na Comissão de Justiça, contra o projeto da questão da Previdência, o governo, são quase 8 bilhões de reais a mais que vai entrar na caixa do Beto esses 4 anos, da Caixa de Tesouro do governo Beto esses 4 anos. Ele diz que o furo entre 3 bilhões, mais ou menos, um pouco mais. Alguns dizem menos, entre 2 e 4 bilhões de reais. Ele já vai recolher com esses projetos que ele fez 8 bilhões. Não precisava ele fazer o projeto para sacar do Fundo Previdenciário mais de 6 bilhões de reais em 4 anos, sendo que o fundo hoje dispõe de 8 bilhões e pouco. O que é esse 8 bilhões? É fruto da poupança, do desconto do servidor. Que vem descontado da folha dele, ele paga. É depositado. Ele paga, o servidor paga. Exatamente. É o servidor do Fundo Previdenciário. É uma coisa mais complexa, porque hoje nós temos 3 fundos no Paraná Previdência. O Fundo Previdenciário, o Fundo Financeiro e o Fundo Militar. O Fundo Financeiro é o recurso do Tesouro.
Hoje, uma grande parte dos aposentados do Estado recebem do Tesouro, essa é a justificativa do Beto. E esse dinheiro do Paraná Previdência está sendo guardado para pagar a aposentadoria do futuro. Tem uma parte que já recebe desse fundo, mas a maior parte vai ser no futuro. Por quê? Porque mudou a lógica da Previdência. Cada vez vai ficar mais difícil para o Tesouro bancar a Previdência sozinha. É verdade. Então é um fundo de capitalização. O servidor recolhe uma parte, o Estado outra, e vai capitalizando com ações e assim por diante, e recursos também do royalties do Itaipu e de outros fundos do Estado, de ativos, que o servidor tem uma garantia que quando ele se aposentar, ele vai se aposentar com o seu salário. O que o Beto fez? Na primeira lei que ele foi derrotado, ele queria fundir os dois fundos e acabar praticamente com o fundo previdenciário. Ele foi obrigado a recuar, porque era uma excrescência completa. Agora o que ele fez? Ele pegou e tirou 33 mil servidores com mais de 73 anos aposentados que recebem do fundo financeiro para passar a receber do fundo previdenciário, que nunca contribuíram com o fundo previdenciário. O dinheiro deles ia para o fundo financeiro. Certo. Então ele vai sacar o dinheiro que vai comprometer o futuro do fundo previdenciário. Ao mesmo tempo ele está pegando receita que o próximo governador receberia com esse adiantamento de receita, que ele fez 2 bilhões e pouco, e vai tirando e desfalca o fundo previdenciário. Então gerou uma insegurança completa nos aposentados e futuros aposentados, o que gerou essa revolta dos servidores públicos. É mais ou menos isso. Agora, ele não precisava, ele já vai ter 8 bilhões e meio de reais desse adiantamento de receita, desses aumentos absurdos aí. Por que ainda mais esse saque? O que está por trás disso? Que relação custo-benefício que esse governador fez para submeter uma... Porque veja bem, assim, se nós fizermos uma análise, assim, eu digo, não no cunho político nem no financeiro, mas no cunho normal, já é uma aberração ter feito isso. Por quê? Ao esperar esses 60 dias dessa negociação, já viria também a decisão, com certeza... Da Paraná Previdência. Isso, quer dizer, a coisa já estaria mais solucionada, não precisaria nada disso. E até porque que as pessoas em casa agora que estão sabendo, que não talvez não soubessem, o porquê de um dinheiro que já estaria coberto com tudo isso que houve aí de novas alterações, de novos custos de IPVAs e etc, etc, etc. Então também desnecessário. Agora, para queimar uma carta desse ponto, algo deve existir. O governador não está sendo estadista, ele está pensando nos seus 4 anos de governo, não interessa o prejuízo que vai deixar para frente. E também não está pensando em mais nada, porque futuramente não vai ter mais nada. Mas ontem o senador Roberto Requião e a senadora Gleice estiveram conversando com o presidente da Assembleia. Sim, eu acompanhei. Visitando o movimento, trazendo uma solicitação do Congresso Nacional para que a sessão não acontecesse, e esperando o resultado da Previdência e alguma alternativa que pudesse surgir. Mesmo porque os estados vão ter um desafogo agora dessa dívida com a União, já são tomadas algumas medidas no Congresso que vão permitir que eles utilizem parte dos recursos que estão na justiça, de recursos de pagamento de dívidas. Eles vão poder utilizar uma parte para dessa crise que passa, não só o Brasil, mas os estados da federação, vai ter um certo fôlego. Então era mais um motivo para adiar a votação do projeto, mas o governo, infelizmente, preferiu a violência, resolver as questões não pelo diálogo, pelo entendimento, mas pela violência desproporcional, o que não precisava acontecer. Bom, gente, olha, eu tenho, como eu falei, é sempre um prazer conversar com o Péricles, porque além dele ter essa inteligência privilegiada, ele também tem um bom senso que falta em grandes estadistas, em grandes políticos, em grandes empresários, em grandes comerciantes, em grandes seres humanos e pequenos também. Porque no bom senso a gente resolve desde a nossa briga com o vizinho, porque deixamos o carro na calçada, porque a água do vizinho foi na nossa calçada, com o bom senso a gente resolve. Agora, a falta dele ocasiona o quê? Brigas e até mortes de vizinho com vizinho por causa de uma água numa calçada que não tem motivo para ser. Mas eu queria dizer para você que sempre é um prazer te receber. E eu gostaria de ficar a tarde inteira conversando com você. Mas eu acho que assuntos por assuntos a gente vai minuciando melhor. E o nosso telespectador... o seguinte, uma coisa, gostei muito da entrevista. Eu assisti um filme esses dias chamado Relatos Selvagens. Ganhou vários prêmios, é uma coprodução espanhola e argentina, que mostra exatamente isso. A violência que brota da falta de bom senso, de diálogo, que leva as pessoas a morrerem, a se matarem umas às outras por motivos fúteis, por nada. Essa é a essência da cultura da paz. Eu só para aproveitar essa conversa, eu vou começar a fazer um curso agora, vou ficar uma semana por mês em Florianópolis, de sexta à noite, sábado e domingo, fazendo um curso na Universidade da Áustria, em parceria com a Unesco, sobre a cultura da paz.
Olha que bacana. E que Quando começa isso? Começa agora no mês de maio. No mês de maio vai ter 2 fins de semana, porque atrasou um pouco o curso. Mas Depois venha um contar fim de pra semana, gente vem. depois um pouquinho Porque como eu é acho que que essa é a funciona. grande bandeira do século XXI. É a nova utopia, na minha opinião, sabe? Como existiam as utopias antigas, o comunismo, que estão descaracterizadas, a nova utopia é um mundo mais civilizado, se as pessoas se respeitem, um mundo sem maniqueísmo, que tenha a pessoa boa, a pessoa má, que todos Mas isso como é quase seres humanos, utópico, né, e que Périco? todos temos que interagir, entender que o que acontece na vida de um influencia o que acontece na vida de outro, porque é uma lei da interdependência entre nós, que deixa todo mundo no mesmo lugar, e todos nós somos seres humanos. Então eu gostei muito da tua introdução, e eu acho que isso, faltou bom senso para o governo, e aconteceu essa tragédia. Então você já está convidado para vir nos contar um pouquinho dessa política da paz, que eu sei que você já prega, já participa, mas dentro desse curso, até que com outras autoridades internacionais, você vem nos contar um pouquinho para que a gente possa contribuir através do nosso telespectador, que ele receba um pouco dessa paz e que vá fazendo com que ela tenha uma sequência, e daqui a pouco, porque quanto a energia negativa a gente produz, ela se espalha. Mas se nós produzirmos energia positiva, ela também vai se espalhar. Exatamente. E vai sufocar a negativa, não é mesmo? Exatamente. Obrigado, Muito obrigado, querido. obrigado a Obrigado. você. 2 minutos e a gente volta! Estamos de volta! E vamos falar com os nossos amigos, nosso queridíssimo chefe Paulo e Marcos. Tudo bem? Tudo bem, e você? Ponto Fit, melhor cada dia. Graças a Deus. Lotado sempre, que eu tenho visto os almoços, pelo menos estão sempre cheios. O almoço é muito cheio, é sempre cheio do almoço. E a questão dos lanches já está começando? Tá pegando, É? tá pegando. A partir da tarde, às 15 horas, começa o horário do pessoal Ah, fazer o é? lanchinho da tarde. Olha que Tá bacana! indo muito bem. E temos alguma promoção especial para o Dia das Mães? Temos sim. Já vai ser o primeiro domingo que nós iremos trabalhar agora. Ah, no Dia é? das Mães. Vamos funcionar Como é domingo, que Dia das faz? Mães. Vai ter que fazer reserva, pode ir lá, vai ter o buffet tradicional daquele que... Vai que ser o buffet, É? vai ser buffet, só que por pessoa. Daí é diferente do nosso dia a dia, que é por quilo, vai ser por pessoa sei. no Dia das Mães. Mas estamos não preparando é à o la cardápio. carte? Não, É um não à la buffet carte, que vai estar lá? É buffet. Buffet com peixe, carne, frango, Vamos fazer fazer um salmão, fazer um frango totalmente adoçado, fazer um rocambole de frango inteiro, com frutas, com molho de caldas. fazer Ui, um que salmão, delícia! Salmão, Mignonzinho. filé mignon ao molho Chateaubriand, só. Estamos bolando cardápio já para as mães. Mas Então- continuando com o mesmo sentido do fit. Com a mesma ideia. Sim, Tudo sim. saudável, do arroz etc. integral, do macarrão integral. Continuar na mesa básica e trabalhar todo dia. Sim, claro que é um almoço diferenciado, que é um almoço especial, né, com um dia comemorativo, para a mãe não precisar cozinhar em casa, né, que o filho que ama a mãe vai trazer no ponto fit que vai comer bem. Muito bem, uma comida verdade? saudável. Saudável. Paulo, você que já começou aqui, eu só quero passar aqui para ligar o nosso exaustor, enquanto você vai falando para mim o que você vai fazer. Que peixe é esse? É um congro, né, que eu já temperei no sal e no limão e passei na farinha de trigo de integral, né, como o restaurante é fit, vou trabalhar em cima do integral. Claro, quem quiser em casa fazer com farinha normal é tranquilo, mesma coisa, não muda nada, só altera um pouquinho o sabor, no caso da farinha. Vou botar o azeite de oliva. E logo, logo teremos todas essas delícias, com esses cuidados, no novo espaço de cultura de corpo, de saúde, não é mesmo, Sim, Marcos? sim. Agora Que já tem nome lá? o Ponto Fit. Vai ser Ponto não, Fit. não, mas o nome da academia, do Da espaço do academia, Clare. Se eu não me engano, é Academia Platinum. Platinum? Platinum. Então, vejam bem, gente, nós já comentamos isso esses dias, já até me sinto, assim, livre para comentar, porque já comentei com o Clare já está tudo certo. Então vai ser ali no espaço antigo do De Pascoal, que todo mundo conhece, perto do Regente, então um espaço imenso, uma nova ideia da academia. E eu sempre muito digo, grande. eu sempre disse, eu estou conversando com o Clare e falei, meu Deus, o Clare, ele tem umas ideias assim, meio assustadoras, porque Sim. quando eu vi ele montando essa academia aqui atrás da TV, menina, eu fiquei assustado de ver ele... Ele fez uma quebradeira, ele pôs gesso, ele pôs ar-condicionado, depois espelho. Assim, a gente sabe que tudo isso é muito caro, Sim, é né? muito caro. E lá foi Mas- a mesma coisa. Lá tirou todo o telhado, fez todo o Vamos telhado. tudo, Paulo, Vou fazer ele tudo. hoje com molho de alcaparras, Certo? puxado no suco de laranja, para dar um sabor mais acentuado ao congo. O congo é um peixe forte, como eu te falei, vamos suavizar ele através da laranja, que a laranja é ácida, com
com o sabor da carne do Kong, dá uma suavidade muito boa ao peixe. Então o Ponto Fit vai estar lá com as suas opções de saúde. Sim. É Ela isso, vai Marcos? ser o diferencial do restaurante, que ela vai ser só lanches, somente lanches. Lanche só. Lanches e café. Mas não vai ter grelhado? Vai ter açaí, vai ter outros tipos Ai, de lanche açaí também, adoro. vitaminas, Vai ter outros mais grelhado, sucos. salada também? Poucos grelhados, vai ter alguma coisa, porçãozinha grelhada. Com uma saladinha. Isso mesmo, isso mesmo. Porque sabe o que acontece com esses novos espaços, que nem o Clary, perdão, está fazendo, as pessoas já começam a se acostumar com horários dos grandes centros. Sim. De ir na hora do almoço, porque a pessoa não tem horário, assim, por exemplo, de ir, eu tenho uma hora de almoço, então eu vou lá, eu faço 40 minutos de exercício, tomo um banho rapidinho, uma ducha rapidinho e como alguma coisa Sim. rápida para voltar. Como vai voltar, não pode pesar, né? Aí come uma saladinha, come um grelhadozinho, come uma coisa ou um O lanche. espaço é voltado justamente para isso. O pessoal do dia a dia que não tem tempo, sai de casa, sai do trabalho, vai para casa, não volta para academia, não sai mais de casa, né? Ainda mais verdade. agora esfriando. É verdade. O pessoal já sai daqui, vai direto para lá, já tem a lanchonete, faz uma refeição, faz um lanche, vai para treinar, toma banho no vestiário da academia mesmo, vai para casa, pronto, tá descansado para o próximo dia. O que está acontecendo aí, Paulo? Aqui fazendo a alcaparra, puxando ela no azeite, né? Aqui estou grelhando o Kong com a farinha integral, tá vendo que não mudou muito. Parece que ficou um peixe bonito. Se eu for ver no vídeo, vai ver que como ficou bonito. Deu uma evaporada na coisa, colocar o suco de laranja. Pode continuar falando aí. Ele fica bem douradinho, né? É que é só de olhar, eu fiquei bobo olhando. bobo só de olhar, Paulo. Paulo, e como é que vai sua fábrica, sua indústria de marmitas a entregar nas empresas e aonde as pessoas quiserem? Estamos indo, graças a Deus. Deus está suprindo todas as nossas necessidades. Tá o quê? Suprindo todas as nossas necessidades, não está faltando nada para nós, graças Olha a que Deus. bom, né? Apesar de alguns contratempos. Mas faz Mas parte. não dá nada, não é? O que seria da vitória se não tivesse a derrota, né? É verdade, é verdade. É isso mesmo. O que está acontecendo aí, Paulo? Botar um pouquinho de amido para dar uma cremosidade ao prato. Eu posso esquentar esse arroz um pouquinho? Tá no micro? Tá. E Marcos, continua então à noite os alacartes, é isso? Continua. Aberto até as 22 horas. E agora, pro mês de maio, no inverno, vamos fazer alguns lançamentos agora, algumas noites temáticas também. Ah, é? Vamos fazer agora. Ah, com frio é gostoso de fazer noites Gostoso. temáticas, Vamos fazer né? umas coisas bem legais. Noite de sopas, Adoro, fundi adoro, e pizza. adoro também. Cachaça. Noite da pinga também tô lá. Vamos fazer também. Eu tava comentando aqui com eles que eu tenho um amigo meu que tá meio depressivo e ele tá abrindo um litro de uísque e eu, como sou amigo dele, vou lá Vai para ajudar ajudar ele a tomar um uísque. Não pode deixar sozinho. Daí as pessoas dizem, nossa, como você é solidário. Eu digo, não, eu sou interesseiro. Ele vai abrir um Royal Salute. Não é, o nome não é esse, é cachaça. Também, Paulo, precisa me escrachar, né? Eu penso se eu vou deixar o cara no Royal Salute sozinho. Escrachar, o cara disse que eu vim lá do outro, né? Lá do outro. Né? Não, isso é uma verdade. É que a gente catou você lá e te transformou nessa pessoa maravilhosa, temente a Deus. Primeira vez que eu vi o Léo foi lá no Rockefeller, né, Léo? Foi. Fui lá, eu fiquei lá. 6 anos atrás. Eu fui convidado pelo Lavieiro quando teve aquela peça do Falabella lá no Fugitivo, daí nós ficamos hospedados lá. Daí no outro dia. Isso. Daí Também maravilhoso. nós fomos tomar café, não jantar, não sei o que aconteceu. Vou gravar o prato. Mas eu fiz uma salada com isso aí. E daí Na semana conheci. seguinte eu vim aqui. E daí o Paulo começou a vir aqui, grudou em mim que nem despacho Largou mais. e nunca mais me largou. Né? Bom, hein? O que está acontecendo aqui, Paulo, querido? Vamos dar uma decorada no prato, né? Nosso peixe está quase. Olha que bonito que está ficando. Tá lindo esse peixe. Hoje vamos trabalhar com a batata salsa, que é uma batata forte, boa.Essa batata tem Adoro essa batata salsa. muito bom. Adoro Eu também. gosto de fazer o creme de mandioquinha com ela. Creme de mandioquinha. Ai, gostoso mesmo. Vamos Muito dar saborosa. uma puxada nela. E como é que tá indo a feijoada vegetariana, Marcos? Os sábados. Aos Tendo sábados. bem, o pessoal tem aceitado bastante a Tem aceitado novidade. bastante, Tem aceitado é? bastante. Só fica um pouco aquela receoso, achando que feijoada não vai ter sabor ou algo do tipo, tem gostado bastante. É que existem algumas coisas que Mas culturalmente tem estamos carne também. acostumados.
Tem o filé grelhado, tem o pé de frango Tem as grelhado. opções de carne também. Tem o lombo de porco, tem a bisteca de porco, tudo grelhado no grill sem gordura nenhuma. Que as pessoas optam... Temos se- charque e Sim, o restante sim, é sim. tudo verdura, né? Legumes. Ah, tudo isso está no feijão? Tudo isso, cada um na panela separada. Ah, entendi. Não é só Não, separado, separado. Não, tem uma panela com charque, uma panela Sei. com lombo, uma Sei. panela com bisteca, uma panela com filé, uma panela com frango, uma com abóbora de cabuchá, uma com abóbora morango, uma com abóbora pescoço, uma com nabo, uma com batata doce, outra com variado. Ah, então eu tava com uma ideia errada. Sabe por quê? Porque na verdade eu fui almoçar uma vez na casa de uma amiga minha que ela fez pra gente lá e ela fez uma feijoada desse, assim, mais ou menos. Vegetariana. Mas a dela não tinha carne nenhuma, era só os Não, nós, é que a legumes gente não e pode, tal. a gente não pode deixar tudo restrito, né? O marco não é uma cozinha vegetariana, Claro. é uma cozinha fit. Claro. A cozinha fit você tem que trabalhar com proteínas. Claro. O que é? Carne. A cozinha vegetariana você trabalha somente com a carne de soja. Certo. Não tem outro tipo de carne, porque ela é totalmente vegetariana, em cima dos legumes da carne de soja. Ali é uma cozinha fit, é uma cozinha voltada ao natural. Certo. Aí é diferente uma coisa da outra. A cozinha fit, a cozinha vegetariana realmente é sem carne, só com proteína. Lá a gente Soja. não pode fazer totalmente restrita para o vegetariano, então a gente abre opção. A gente abre opção também para o vegetariano. Tá certo também, claro, que daí. Porque até é meio restrito, né, pro vegetariano não, algumas mas pra coisas. gente não é nosso objetivo esse. Não dá para Não, você não pode. É que quem está no comércio muitas vezes, né, Paulo? Você pode até querer atender um segmento. Só que esse segmento muitas vezes não supre a necessidade até financeira de você manter o investimento, não é? Então o que acontece? Você precisa abrir para outras frentes, mas não quer dizer com isso que vai deixar aquela frente principal sem. Sem atender. É. Meu Deus do céu, o cheiro de tudo que está aqui. Essa hora eu adoro, mas essa hora me complica um pouco porque é a hora que eles vão enfeitar. Ah, João, de Deus. O João é aquele João de Deus, sabe, que opera através de faca. E é bom que eu brigo com eles nem ficam bravos Não, comigo mais. não dão bola, já não dão acostumaram. bola, mas também sabe que se brigar eu quebro a cara dele. Então não adianta. Comigo não adianta, né, Paulo? Ou é por bem ou é por bem também. Você viu que o Manuel não se mexeu? Ele não gosta Não. muito de peixe. Não gosta de peixe? Não. Sério? E você sabe, eu contar uma coisa pra você que ninguém acredita. Eu tenho galinha caipira lá na chácara, ele faz um macarrão, uma macarronada, e eu vou dar a galinha caipira pra ele, ele põe na boca, ele gospe assim, começa... Não gosta. Ele tem nojo, nojo. E galinha de granja ele come. Ó, olha aqui o João. João tá certinho aqui, João? Suco de laranja. Maravilhoso prato, só faltou Ai, me dá aqui uma colher, Paulo. garfo. Paulo, A gente levou uma colherinha tua semana passada. Ah, é? Foi embora. Não vai mal. Um dia, se você não me devolver, eu mando a polícia lá. Manda aquele que entrou lá esses dias. Pra ir buscar a colher. Sabe aquele Ela mandou Viu? É? Claro, tem alguns pratos que não tem no cardápio do Marco lá, que às vezes o cara quer no fit, se é alguma coisa com molho diferente de peixe que o cara tem gosta, ele pode chegar na hora e pedir. Se eu tiver lá, a gente faz. Consegue Certo. atender. A gente consegue atender. Agora, eventos, Léo, o cara pode pedir a comida que ele quiser, o cardápio que ele quiser, não precisa ser consegue fit, abrir. não precisa ser nada. Mas isso no domingo ou sábado à noite, ou sabe? Nos dias em que o restaurante fica fechado, Isso. você Não, à noite pode trabalhar com bifezinho, porque não dá para trabalhar com buffet à la carte. Só, claro, aí é um buffet do Agora a gosto gente vai lançar e começar a atender pequenos eventos. pequenos eventos. Tá Almoço bom? de batizado, Meu Deus. reunir a família. Bom, né? Meu Deus, isso daqui é de Deus, pedir perdão para Deus, porque isso daqui é o pecado da gula. Tá bom, Léo? Você vê a suavidade que ficou. Ficou. Com o suco laranja, porque a alcaparra ela é forte, porque ela É verdade. ácida bastante. E você não sente tanto gosto, por quê? Porque o açúcar que tem no suco de laranja, ele tira a acidez dos dois. Eu vou contar uma coisa para vocês, viu? E, gente, você pode comer com a certeza de que a preocupação do restaurante nesse segmento é cuidar da saúde das pessoas, não é? Sim. Isso é verdade. Então, vamos lembrar que no dia domingo, dia 12, dia 10? 12? Que dia que é o Domingo vai domingo ser das dia? mães? 10. 10. 10. Vai ter aí um cardápio especial, não é, Paulo? Isso, e é eu que vou estar lá cozinhando. Um cardápio especial que vai ter peixe, vai ter carne, Vai ter frango. Vai ter vai ter frango. frango. 2 tipos de arroz.
Saladas. Saladas. Vou fazer uma salada especial também pro Dia das Mães, né? Então tá aí, ó. Leve sua mãe. Além, se ela já conhece, ela vai querer ir porque sabe da qualidade. Se ela não conhece, leve-a para conhecer, porque com certeza ela vai se acostumar e vai O continuar. ambiente é gostoso, né? O ambiente bom. Delicioso. E a pessoa às vezes entra lá e pensa que o ambiente é meio fino, que é caro. Não é, gente. Não é caro, não. É porque hoje em dia você tem que ter um lugar bonito para a pessoa se Lugar sentir agradável. um lugar agradável, bonito. Um local de fazer refeição tem que ser um local Tem que ser agradável. agradável. É. Então não pense que é caro, porque não é, pessoal. É barato, é o preço do comércio, é o preço que o pessoal, todo mundo cobra. Então é um lugar maravilhoso, vão ver que vocês vão gostar. E com o carinho do Paulo, do Marcos, da toda a equipe. Espetacular. Eles são maravilhosos. E que não vão falar de boca cheia que nem eu, mas não. Obrigado, querido. Que agradeço. Obrigado, Obrigado querido. mais uma vez, Léo. Deus abençoe. 2 minutos, a gente volta! Well, baby, I'm easy,